quero só lembrá-los, pelo poder do Espírito Santo, porque um dos ministérios do Espírito Santo é nos lembrar. Tem coisas que precisamos esquecer, e o Espírito Santo nos ajuda. E tem coisas que não podemos nos esquecer, e é o próprio Espírito Santo que nos ajuda. Então, o tema, eu não quero aqui nessa manhã ministrar de forma expositiva, mas sim de forma temática. E o tema que eu quero abordar com vocês é: eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Quando nós falamos em pai, qual é o primeiro pensamento, sentimento que gera no teu coração? Positivo, negativo? Qual é a experiência? Teve pai, mas conheceu o pai? Viveu com o pai? Se relacionou com o pai? Como era o pai natural? Qual é? O primeiro sentimento que brota no coração da gente. É assim que começa a história da humanidade na terra. Na terra. Deus cria um homem do pó da terra. E na criação, e a maneira que o faz, entrega tudo nas mãos dessa criatura, lhe dá semelhança, como um pai o faz com um filho. Entrega tudo a ele. Entregou tudo a Adão. Governe, administre, domine, reine. E até que esse Adão, como um filho que se relacionava com o pai, todos os dias, na viração do dia, o pai vinha lá: e aí, filho amado, como é que foi hoje? Como é que foi o assunto? Enquanto ele viveu assim, estava tudo certo. Mas veio um mentiroso e lhe enganou, na pessoa de sua esposa Eva, que representa a humanidade caída. E a partir daí, como diz o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o que é a morte espiritual? Entre tantas coisas que poderíamos dizer, perdemos filiação. Perdemos paternidade. Jesus estava conversando com um grupo de religiosos que falavam serem filhos de Abraão. Ou seja, ser filho de Abraão compreende ser filho de Deus. E Jesus falou assim: vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Isso é pesado. Vocês são filhos do diabo. E todos nós estávamos em Adão. Isso é tão sério que 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45, diz que o Filho de Deus, Deus se torna uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que o Deus Filho se torna um homem. Ele se torna um homem, um ser humano, esvazia-se da sua glória, e vem viver na terra para se relacionar com o Pai, inaugurar um novo momento, uma nova história. E Coríntios 15 diz que ele é o último Adão, o último homem. Adão, o primeiro homem. Jesus, o último homem de um grupo de gente. Ele é contado entre os pecadores, o último homem. Ele que nunca teve pecado se faz pecado por mim e por você. O último homem. E quando Paulo continua o assunto, ele diz que agora Jesus é o segundo, porque só existem para o Pai dois tipos de homem: os que ainda estão no primeiro homem, Adão, que não receberam a informação que não precisam estar nele, ou então nós estamos no segundo homem, que é do céu. E se é do céu, é celestial. E aí vem Jesus. E João o vê num dos maiores absurdos da história, dos acontecimentos da humanidade.
Deus encarnando, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, descendo da sua glória, e vai para ser batizado, para dar testemunho. Batismo é ato de arrependimento dos seus pecados, mas aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fosse cumprida toda a justiça do Pai, de Deus. E ele, ao ser batizado, diz a palavra, que ouviu-se uma voz do céu, Mateus 3,17, este é Deus dizendo dele mesmo, o seu Filho, está ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desce como pomba, o Pai falando, o Espírito Santo descendo, e o Filho como um homem. Este aí é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado. Vem inaugurar um novo tempo, uma nova dispensação, a dispensação da graça, de que somos filhos de Deus. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, sermos filhos de Deus. O Evangelho de João, meus amados, essa semana eu tirei para ler o Evangelho de João, 1º, 2º, 3º João, porque João se autodenominou e apelidou-se de filho do discípulo amado. Olha como a estima do cara era ruim. Eu sou o discípulo amado. Ele disse dele mesmo. Era assim que ele se apresentava. No Evangelho de João, só para vocês terem ideia, meus queridos, quando Jesus, Deus como homem, se refere a Deus como Pai, ele fala do seu Pai 109 vezes. Só no Evangelho de João, 109 vezes ele fala do Pai Celestial. Ele ouviu, no início do seu ministério, teria 3 anos de trabalho, de cumprimento de objetivo, de buscar e salvar o que se havia perdido. E a primeira frase que ele ouve é do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu queria dizer para você que essa frase é a primeira frase, depois que o Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento, nós ouvimos essa frase é para mim, essa frase é para você, porque nós estávamos no primeiro Adão, nós estávamos no último Adão na sua morte, mas nós estamos no segundo homem do céu na sua ressurreição, e nós somos esses filhos amados em quem ele tem todo o prazer. Somos. João 1, versículo 11, veio para o que eram os seus, os judeus, projeto do papai, vou endurecer o coração dos judeus, mas os judeus não os receberam. Aí diz lá no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Se o primeiro homem, Adão, ao cair no pecado, ele teve o poder de nos fazer filhos do diabo, como diz João capítulo 8, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para nos dar o poder, para sermos feitos filhos de Deus, aqueles que não nasceram da vontade do homem, não da vontade da carne, mas do próprio Deus, que agora se apresenta a nós como nosso Pai. Louvado seja o nome dele. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Oh! Lindo. Lindo. Paulo está falando sobre a nossa justificação. Paulo está dizendo sobre nós. E ele disse: quando nós éramos inimigos de Deus, em Romanos 5,10, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Oh, Jesus se tornou a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? Existia um relacionamento. Alguém nesse relacionamento aprontou, gerou ira, tristeza no coração do outro e separação. Veio um terceiro e é o instrumento de achegar, acertar e pagar a dívida desse com relação ao outro. Eu pago a dívida para que vocês se acertem. Por isso que Jesus se tornou a nossa propiciação, porque ele foi propício a nós. Ele levou-nos de volta para os braços do Pai,
sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Romanos 5,8 diz, mas Deus, olha, não Pai, mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, louvado seja o nome do Senhor. Você lembra quando você estava morto espiritualmente? Que você era filho do diabo? Você lembra que você não gostava de crente? Lembra? Você lembra que você não gostava de crente? Lembra, não é? Aí um dia você foi convidado por alguém, lá vem esse crente chato de novo, lá vem esse cara chato. Aí você vai num encontro e de repente o Espírito Santo está operando no seu coração e de repente você diz assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou acreditando nisso que estão falando. Nossa, isso aí que ele está dizendo é verdade. Nossa, eu estou morto espiritualmente, eu sou separado de Deus, eu não tenho justiça própria. Dali a pouco, você ouve um apelo, quem recebe? E quando você olha, a mão levantada, a minha mão está levantada. Quem levantou sua mão? Foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo para receber um Salvador. E o trabalho desse Salvador é te levar para os braços do Pai. Você pode dizer aleluia? Diga intensamente obrigado, papai. Oh, quero te lembrar disso. Jesus, quando homem, só uma vez ele falou Deus. Ele falou 2 vezes, no mesmo lugar e na mesma situação. Em Mateus 27:46, quando ele estava naquela cruz, que o Pai dá as costas, e agora ali não é um Pai, é Deus. É Deus que vira as costas para a humanidade na pessoa do seu Filho. E o Filho que tinha dito, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Agora o Filho está lá, mas agora sendo julgado como um condenado, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é, eu te desamparei. Eu agora torno Deus que julga o pecado da humanidade, de todos os homens em você, que assume o pecado de todos, para trazer todos de volta a mim. Por que desamparaste o Filho? Desamparaste o Filho. Ele desamparou o Filho por amor de mim, por amor de você, por amor de mim, por amor de você. Ele abandonou o Filho naquela cruz, porque ele queria, através do Filho, trazer muitos filhos de volta à vida. E é por isso que nós estamos assentados nessa mesa espiritual tão extraordinária, tão gloriosa. Você que nos assiste, que está participando, receba essa notícia. O Espírito Santo gera fé no teu coração, para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você recebe a vida. E a vida que você recebe é nova filiação. Você se torna, pela fé, filho de Deus. Você pode dizer, somos filhos amados. Meus queridos, Jesus foi impulsionado por essa identidade, Barnabé. Porque quando nós recebemos essa iluminação no nosso ser interior, de que somos filhos porque há um Espírito que habita em nós, que clama, Abba, Pai. Já vamos chegar lá, e vamos falar sobre a profundidade de que seja nós termos a bênção, o direito, nós temos o direito de dizer, Abba, Pai, Pai, Papai, Papai, Papai amado. Quando Jesus, depois de ouvir aquela voz, em Mateus capítulo 3, este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer, ele vai ser tentado. Ele vai para o deserto para ser tentado. Satanás se apresenta a ele como se apresenta aos filhos do Pai todos os dias. Ele é um inimigo vencido, mas ele é teimoso, ele se apresenta. Ele quer tirar o nosso testemunho. E a obra de Satanás, como agora ele não pode mais nos tirar da filiação, ele quer fazer com que a gente viva como se não fosse filho.
Ele quer fazer com que a gente viva como se fosse um escravo. Então aquele inimigo caído da glória de Deus se apresenta ao Deus que se faz homem e começa a oferecer a ele: se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se você é o filho de Deus, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas eu queria chamar a tua atenção para algo. Satanás não perguntou para Jesus, não, se tu és o filho de Deus amado. Porque o que o pai disse é: este é o meu filho amado. Não é só meu filho, é filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Satanás omitiu, como omitiu para Eva, omitiu essa informação tão poderosa. Eu não sou simplesmente um filho. Eu sou um filho amado, você é um filho amado. Nós somos filhos amados, em quem o pai tem todo o prazer. Incondicionalmente, diga, incondicionalmente. Essa é uma grande notícia do Evangelho. Incondicionalmente. Somos filhos amados incondicionalmente. Que maravilha. Jesus veio para nos libertar. João 8,32 foi o primeiro texto que eu ouvi quando cheguei num domingo aqui na Comunidade da Graça, ministrado pelo pastor Ademar. E conhecereis a verdade te libertará. João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres. Por quê? Porque agora o Evangelho nos diz que somos filhos, porque antes nós éramos escravos. Sabe, meus amados, quero dizer algo a você. Por falta de Bíblia, de palavra de Deus, nós ainda estamos lidando com o Deus da antiga aliança. Nós não podemos lidar com o Deus da antiga aliança. Ele não muda, mas ele deu um passo à frente. Ele é o Deus da nova aliança. E na nova aliança, o nome dele é Pai. É Deus Pai. 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 Porque todos nós precisamos de um pai. E precisamos de um pai perfeito. Tivemos um dia um pai Adão que caiu, que nos tornou filhos do diabo. Mas nós temos um Deus que nos amou, de tal maneira que se torna um pai, que envia o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. O assunto aqui é pai. Pai. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Somos livres. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado: você é filho. E filho é livre. Filho é livre. Irmãos, nós temos medo de falar de liberdade. Nós temos medo, a igreja tem tido medo de falar de liberdade, Ronaldo. Por quê? Porque para a gente, liberdade é sinônimo de pecado. Liberdade é sinônimo de libertinagem. Mas olha, liberdade, o que é liberdade? Liberdade é dizer sim e não de maneira correta. Liberdade é estar seguro nos braços do Pai. Liberdade é viver para os planos do Pai. Porque o Pai disse para a gente em Jeremias 29:11: eu é que sei os projetos, os pensamentos e os planos que eu tenho a respeito de você, meu filho amado. Estou adaptando para a nova aliança. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, um futuro e uma esperança. No Novo Testamento, na nova aliança, diz o vosso Papai Celestial, aleluia. É Ele que tem, é Ele que sabe. Oh. Paulo vai falar, irmãos, Paulo vai falar sobre esse assunto da nova aliança aos Gálatas. Tinha se envolvido lá alguns que estavam ensinando, o evangelho chegou e o pessoal queria pregar o evangelho da lei e adaptá-lo no evangelho da graça. Nós não podemos adaptar o evangelho, a lei para a graça. Jesus cumpriu a lei. E a Bíblia diz que quem quer viver sobre a lei caiu da graça. E ele vai tratar do assunto sobre lei e graça. E ele nos ensina algo profundo sobre filiação espiritual, sobre ser filhos de Deus. E eu quero ler na Bíblia Viva esse texto. Diz assim: lembre-se, porém, disso, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para seu filho pequeno,
Algumas versões diz seu filho menor, seu filho na carne, o seu filho que não nasceu de novo. É uma analogia que ele está fazendo. Se ele deixar uma grande riqueza, esta criança até crescer não é muito melhor do que um escravo. Uma criança que não cresce, não atinge maturidade, compreensão, entendimento do que seja, inclusive o seu pai, não tem condições de tomar posse da herança. E quem não tem condições de tomar posse da herança, da filiação, Paulo está dizendo, ele mesmo sendo filho, ele vive como um escravo, apesar de possuir efetivamente tudo quanto seu pai tinha. Já pensou? O cara tem tudo, o pai deixou tudo, mas porque ele é menor, ele ainda é pequeno, ele não pode usufruir de tudo aquilo que o pai deixou para ele. Ele tem de fazer muito aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos menores, não tínhamos direito à herança, não tínhamos coração, então nós não podíamos desfrutar. Antes da vinda de Cristo, diz o texto assim, éramos escravos das leis e das cerimônias judaicas, pois pensávamos que elas podiam nos salvar. Mas quando, olha aqui, ouça isso, mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido judeu, para comprar liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus mandou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, para que tenhamos o direito de falar de Deus como o nosso querido Pai. Aleluia! Eu quero convidar você nessa manhã a dizer assim, meu querido Pai. Mas só com gozo, com alegria no teu coração, porque é o Espírito Santo que faz isso. Diga, meu querido Pai. Paulo fala um pouco mais sobre isso em Romanos 8, como o Ronaldo já ministrou aqui. Romanos 8,15. Esse texto tem ardido no meu coração nesses dias, meus amados. Queimado no meu coração. É outro texto que eu quero ler aqui na Bíblia Viva, que fica muito legal, ficou muito bom. Diz assim, e assim não devemos ser como escravos, medrosos e servis. Amigos, escravo é um escravo, porque ele não tem liberdade. O escravo não pode sentar à mesa. O escravo, ele não tem nem sequer direito de sonhar. Ele só sonha com a sua liberdade. Isso já aconteceu para a gente. O escravo não tem direito à herança. Escravos não têm direito a planos. Ele não pode planejar, porque ele está debaixo de escravidão. Eu e você, nós não estamos mais debaixo de escravidão. Nós somos filhos. E é isso que Paulo está dizendo. Aqui em Romanos 8, ele está falando da vida do Espírito. E a vida do Espírito é nos lembrar que nós somos filhos amados. Não devemos ser como escravos, medrosos e servis. Olha, guarde isso. Medroso e servir. Mas devemos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus. Diga, comportar como verdadeiros filhos de Deus. Gente, há um comportamento. Que comportamento que a nova aliança nos pede? O comportamento de não nos esquecermos que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Irmãos, esse mistério é loucura. Como a gente vive, fala do Evangelho, mas vive debaixo da lei. Porque toda a ira do Pai já foi colocada no Filho Jesus, o nosso irmão mais velho. Toda a ira. Não há mais ira contra a gente. Não há mais condenação contra nós. Não há peso. Não há peso mais sobre as nossas vidas. Cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Cuidado que se você pecar, você vai ver o que vai acontecer com você. Sabe quem tinha medo do pecado? Era o fariseu, porque ele era um escravo. Nós não precisamos mais ter medo do pecado, porque o amor do Pai está em nós. O amor do Pai nos constrange. Nós não somos mais filhos, escravos do pecado, mas nós fomos libertados do pecado para que pudéssemos viver nos braços do nosso Pai.
Jesus disse em João 1,18 que ninguém viu Deus, mas o Filho que está no seio do Pai o viu e o revelou. A obra de Jesus, nós falamos de Jesus, mas a obra de Jesus o trabalho foi nos levar de volta para os braços do Pai. E Paulo continua dizendo aqui para a gente sobre esse negócio de filiação. Nós somos, nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, ouça, adotados no seio de sua família, chamando-o de papai, Abba, papai, um termo de uma criancinha. Queria dizer para você, o Ronaldo já mencionou aqui, para um judeu, chamar Deus de pai, era pecado, era um sacrilégio. E agora Paulo está escrevendo aos irmãos gentios de Roma, perseguido por causa do evangelho pelos judeus, e ele que era um fariseu, um doutor da lei, Paulo, observador da lei, as escamas saíram dos olhos dele, lá em Atos 9, ele diz: quem és tu, Jesus? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí não tem Bíblia, agora eu já imagino. Tá, eu estou te perseguindo, o que vai acontecer comigo? Eu vim aqui, Paulo, para pegar você e mostrar para você que o tempo de Deus na sua vida acabou, que agora é o tempo do Deus que se faz um pai por amor de você, e você vai ser um filho amado. O pai já entregou o seu filho por você. Sai fora desse peso, sai fora dessa escravidão, sai fora da lei e entra debaixo da graça, porque o papai está de bom humor. Foi isso. E aí Paulo vem falando: papai, papai. O Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Há uma voz no meu interior, há uma voz no teu interior, querido. Aconteceu um milagre, o milagre da regeneração em mim e em você. E esse milagre da regeneração que regenerou o nosso espírito, colocou o Espírito Santo de Deus habitando no nosso espírito, para quê? Para que esse Espírito diga no nosso espírito: nós somos filhos de Deus. E ele continua dizendo: e se somos os filhos de Deus amados, então participaremos dos seus tesouros. Então participaremos dos seus tesouros. Não vamos participar porque merecemos, não vamos participar porque fazemos as coisas certas, vamos participar porque o Filho amado Jesus já fez as coisas certas. Ele foi o nosso representante, ele é o nosso representante perante o Pai, e quando o Pai vê a mim e a você, ele nos vê coberto pelo Filho amado, o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa parte do texto que diz assim: pois tudo quanto Deus dá ao seu Filho, Jesus, agora é nosso também. Tudo que Deus deu a Jesus, deu imortalidade, é nossa. Somos seres que vamos dormir, mas nós não morreremos, antes viveremos para sempre, porque o Pai deu ao Filho imortalidade, deu a nós também imortalidade. Somos filhos, irmãos. Não podemos viver como igreja a vida cristã, lidando com um Deus irado, com um Deus que escraviza. Educamos filhos debaixo da zona do medo. Ouça isso. Uma das principais características de um escravo é o medo. 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus diz assim: eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Amor é uma pessoa, não é apenas um sentimento. Deus é o amor perfeito. Em 1 João 4,18 ele diz assim: no perfeito amor não existe medo. Ouça isso: no perfeito amor não existe medo. No perfeito Pai não existe medo, porque o Pai é amor. E quem teme não está aperfeiçoado no amor, que é o Pai. Por quê? Porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Diga assim para o seu irmão: você é filho. Para filho não tem castigo. Diga para o seu irmão: não tem castigo. Para filho só tem disciplina. Porque castigo é punição. Castigo é punição. Se o seu filho está precisando de disciplina, Bi,
Você ajudar um filho, você colocaria um câncer nele? Colocaria? Lógico que não. Você sendo um pai mau, todos nós somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Oh papai, diga Abba Pai, nós estamos seguros debaixo do amor desse Pai. Amados, nós precisamos perder a mentalidade de escravos. Quando um escravo você entrega algo a ele desperdiça tudo. Vai ver a história de pessoas pobres que enriqueceram com a loteria, com a Mega Sena. Eles jogaram tudo fora, sabe por quê? Porque agora eles têm muito dinheiro, mas eles continuam com a mentalidade de pobre. Tem muito dinheiro com a mentalidade de pobre. Eu queria te dizer algo. Há muitos filhos que já são filhos, mas infelizmente continuam com a mentalidade de escravos. E uma das principais mentalidades do escravo é a meritocracia. Olha para mim. Deus ama a obediência. O Pai ama a obediência. Mas eu quero te dizer, nós não nos movemos mais debaixo do mérito. Nós nos movemos debaixo da graça. O mérito está sobre o Filho. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Eu e você, nós somos filhos de Deus. O perfeito amor lança fora o medo. Quanto mais nos relacionamos com o nosso Pai, mais seguros estamos nos seus braços. Quanto mais conhecemos o nosso Pai, amados, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Eu não sei vocês, Ronaldo, mas eu vivi muitos anos da minha vida debaixo do governo e servindo a Deus. Eu era um servo de Deus. Eu tinha medo. Eu tinha medo de pecar. Porque se eu pecasse, eu tinha medo que poderia acontecer algo comigo. O carro ia bater, eu ia perder o meu emprego, eu ia isso, eu ia aquilo. Não é o assunto dessa manhã, mas até o nosso pecado, quando nós pecamos, ainda que pequemos, mas não somos mais pecadores, porque o Pai nos vê através do Filho. Mas o nosso pecado nos compromete nosso andar na terra. Mas eu queria te dizer que os nossos pecados, aos olhos do Pai, diante de quem somos filhos, não muda mais nada. Porque todos os nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã já foram lançados sobre o Filho Jesus. Toda a culpa já está no Filho. Já foi colocada no Filho. Por isso que não há mais condenação sobre nós. Isso é a graça. Nadinha, não tem medo de pregar sobre isso não. As pessoas, a gente abrir a porteira assim, deixar as pessoas andarem como filho. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito que escravos vão implantar o reino de Deus na terra. Eu não acredito que escravos serão discipuladores. Aliás, quando um escravo recebe uma célula, quem não foi curado na paternidade celestial, não foi curado na paternidade espiritual. Quem não foi curado na paternidade celestial, não foi curado na paternidade natural. E quem não foi curado na sua paternidade tem mente de escravo. E quem tem mente de escravo vai escravizar os outros. Sabe quem serão os melhores líderes de células? Os melhores supervisores? Os melhores pastores? Aqueles que têm a compreensão clara, que são filhos amados, que não vivem na esfera do medo, mas vivem na esfera do amor, vivem na esfera da graça. Irmãos, isso é muito religioso para a gente. Lucas 15 diz que o filho pródigo era um filho, matou o pai no coração. Está lá no meio das coisas de porco lá, aí ele caiu em si. Mais ou menos caiu em si. Mais ou menos, porque ele era um escravo. Porque ele era um escravo, ele saiu da casa do pai e foi embora. Ele era um filho, mas tinha uma mentalidade de escravo. Me dá o que é meu. Porque o que o pai tinha, não era deles, era dele. Essa mentalidade de escravo. E quando ele caiu em si, sabe o que ele disse? Bom, quantos empregados na casa do meu pai tenho que comer? Eu estou aqui no meio desses porcos aqui. Sabe o que eu vou fazer?
voltarei para a casa do meu pai. Olha o cara, olha o religioso, Ronaldo, preparando o discurso. Voltarei para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e a terra, já não sou digno de ser chamado como teu filho. Aceita-me como um dos teus empregados, como um dos teus empregados. Ele está ensaiando o discurso, o religioso, o escravo ensaiando o discurso. Diz a palavra, então ele foi. E a Bíblia diz que ele foi. E enquanto ele estava indo, eu acho que ele estava lendo o discurso para ver se não errava nada. Diz a palavra que o pai, o vendo de longe, correu para os braços dele e o abraçou e mandou que trouxesse uma túnica limpa para ele, que trouxesse um anel e colocasse no dedo dele e que colocasse as sandálias. O pai não deu nem trela para o assunto dele, porque tudo aquilo que ele fez não mudou quem ele era. Ele era um filho amado em quem o pai tem o prazer. Oh, e é isso que nós somos, filhos amados em quem o Pai tem prazer. Eu quero terminar aqui lembrando você, só te lembrando, Jesus sobe em um monte e vai escrever e nos deixar o sermão do monte. Oh, Mateus 5, 6 e 7, vai nos falar as diretrizes de uma vida abençoada, vai nos ensinar quem é quem. E sabe o que ele diz lá? Ele diz 16 vezes em 3 capítulos: o vosso Pai. Em 3 capítulos, o vosso Pai. Irmãos, precisamos aprender a viver como filhos. Vocês sabem, eu tenho 3 filhos, tenho 5 netos, um está na barriga. Quando eu casei, eu achei que a minha casa ia esvaziar. Falei, agora eu vou fazer menos compra. Vai aliviar, já paguei faculdade, agora eles que vão se virar de pagar a faculdade, né, B? Meus amigos. Aí o filho casou, começa a tocar o telefone: tem almoço aí, mãe? Tem janta aí, mãe? E vai lá em casa, e chega, e abre a geladeira, reclama. Ele falou, não tem isso, não tem, comprou sorvete? Aí o outro casou, aí vieram lá os 4 filhos, irmãos. E eles entram na casa do pai, deitam na minha cama. Eu não tenho liberdade de deitar na cama do meu filho, mas o meu filho deita na minha. Abre a geladeira, pega tudo. Entram lá, irmãos, pegam cueca. A Beth fala, mas eu coloquei a cueca na gaveta para você, bem. Falei, mas não está aqui a cueca. Eles pegaram. Porque eles são filhos. E porque eles são filhos amados. Só para te lembrar. Jesus ensina a gente a orar, porque a gente quer orar certo. Porque oração é o seguinte, você ora certo, você recebe. Então, vocês querem aprender a orar? Então orem assim, Pai Nosso. Diga aleluia. Pai nosso que estás no céu. O céu para a gente é a coisa maior que existe. Pai nosso que está no céu. Eu creio que está no 3º céu, porque o primeiro céu é essa esfera natural. O segundo céu para mim é a guerra espiritual. Paulo foi levado para o 3º céu, lugar da casa do Pai. Pai nosso que está nos céus, vê de tudo, vê de cima. Separado seja o teu nome para nós. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, papai, aqui na terra como é feita no céu. Meu querido, sabe qual que é a vontade do papai para o ano de 2019, para mim, para você? Que o que tem no céu, tenha na terra. Que o que tem no céu, tenha na terra. No céu não tem enfermidade, então os filhos dizem, não há enfermidade. No céu não tem briga, então na terra não vai ter briga. No céu não tem inimizade, na tua casa não vai ter inimizade. Porque no céu tem a graça, tem o amor, tem o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar, primeira menção do Sermão da Montanha: Pai nosso que está nos céus. O reino será implantado por filhos, não será implantado por escravos. Escravos não sabem cuidar da herança, somente filhos. Outra menção do Sermão da Montanha sobre papai, ele diz assim: isso é um bom plano, irmãos. Talvez muitos de nós, talvez começar de mim, eu preciso fazer esse plano, escrever isso, Ronaldo. Qual é o teu plano para 2019? Olhar para o céu.
Olhai para as aves do céu. Um trabalho, sai voando. Olhai para os lírios. Você não se mexe que você vai ver se Deus vai te dar. Pois é. Mas o papai falou assim, invista um tempo olhando para se lembrar de quem eu sou. Olha para o céu e veja as aves. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhai. Mateus 6,8, antes de ensinar sobre a oração, um versículo antes, sabe o que ele disse? O pai sabe que você precisa. Diga para quem está do seu lado, o papai já sabe que você precisa. Melhor do que você. Melhor do que você. Mateus 6,32 diz assim, o papai sabe do que vocês necessitam. Não vivam como os publicanos. Os publicanos que fazem essas coisas, vivem preocupados com o dia de amanhã. Você não pode acrescentar nada na sua vida, está lá no sermão da montanha. E eu quero terminar aqui lendo o que o pastor Ronaldo já leu. Mateus 7,11. Um grande plano, um grande projeto para o ano de 2019, como filhos amados, pelo poder do Espírito Santo, é perder a mentalidade de escravo e ganhar a mentalidade de filho, de príncipe, de herdeiro de Deus, de herdeiro. Queria te dar uma notícia, viu? A religião que gosta do homem tendo mérito, não fala sobre isso. Sabe o que é herança? Herança é o seguinte, o outro fez tudo, e você foi lá e pegou tudo para ti. Isso é herança. Isso é herança. Herança é o outro deixando para o outro. O Pai nos deixou a herança. Nós somos herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo. Tudo que é do Filho pertence a mim e para você. Tudo. Nós somos filhos amados. Mateus 7,11 o que diz? Você pode ler em voz alta? Mateus 7,11. Dá para colocar aí, meu amigo? Pode ler em voz alta, por gentileza? Ser pai. Tenha curiosidade de pegar a palavra de Deus e pegar todo o início das cartas de Paulo e veja como o Espírito Santo o conduziu a escrever para as igrejas. Já quero adiantar para você, ele se apresenta dizendo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que o evangelho que ele recebeu não aprendeu de ninguém. O evangelho que ele recebeu levou para os braços do Pai. Em Romanos, depois de ver a justificação, a graça sendo derramada, que não é um justo, mas todos foram em Cristo justificados, ele escreve algo. E que isso anime teu coração para viver o novo ano. Porque estar nos braços do Pai não quer dizer que nós não teremos problemas. Não quer dizer que nós não passaremos por circunstâncias difíceis nessa terra. Estar nos braços do Pai não quer dizer que não poderemos perder o emprego. Não poderemos ter alguns acidentes aqui na terra. Mas ouça, diante da grande notícia de que há um Espírito que clamava a Pai, o nosso amado Paulo escreveu assim, pelo Espírito, e é o último texto que eu leio nessa manhã para fortalecer ainda mais a nossa identidade. Somos filhos de Deus, baseado que tudo aquilo que o Pai tem para nós está no Filho. Aí Paulo escreve assim,
que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se o Pai está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele em nosso favor nos poupou, não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará tudo o mais? Se o Pai entregou o Filho por amor de nós, será que Ele não nos dará tudo mais? Quem se atreve a nos acusar? A nós que Deus escolheu para sermos dele. Será que Deus faria isso, nos acusar? Nunca. Foi Ele quem nos perdoou e nos deu o direito de ficar com Ele. Quem nos condenará então? Quem poderia nos condenar? Cristo poderia nos condenar porque Ele é perfeito. Não. Foi Ele quem morreu por nós e voltou à vida por nossa causa, e agora está sentado no lugar de maior honra, junto ao Pai, rogando por nós lá do céu. Irmão, diga aleluia, diga obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Senhor é o nosso irmão mais velho, nosso modelo. Quem então pode jamais ocultar de nós o amor de Cristo? Quando estamos em aflição ou em desventura, quando somos perseguidos de morte ou destruídos, será que isso acontece porque Ele não mais nos ama? Será que essas circunstâncias que estão acontecendo aqui na minha vida é porque Ele não mais me ama? Se tivermos fome, ou ficarmos sem dinheiro, ou passarmos por perigos, ou formos ameaçados de mortes, será porque Deus nos desamparou? Paulo está ensinando, e ele diz assim, não. Pois as Escrituras nos dizem que por sua causa precisamos estar prontos a enfrentar a morte a qualquer momento do dia. Somos como ovelhas prontas a ser abatidas no matadouro. Mas, diga sou filho amado. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo que nos amou a ponto de morrer por nós. Estou convencido de que nada poderá jamais nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. A morte não pode, nem tampouco a vida, os anjos não o poderão, e todas as forças do inferno não poderão afastar de nós o amor do nosso Pai. Nossos temores pelo dia de hoje, nossas preocupações sobre o dia de amanhã, ou o lugar onde estivermos, bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, no céu ou nas lutas da profundeza do mar, nada jamais será capaz de separar-nos do amor do Pai demonstrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 2019 nos braços do nosso Pai, porque nós não somos mais escravos. Em nome do Senhor Jesus.